E aí, gente intensa, beleza? Samantha Kaffer aqui com a sua pílula para pensar sobre mindfulness. Ou, como eu gosto de dizer, atenção plena mesmo. Sem sequer perceber, a gente pratica essa ferramenta no nosso dia a dia. Então, vou dar um exemplo bem bobinho. Vamos dizer que você não costuma cozinhar, mas um dia você está morrendo de vontade de comer um ovo frito e está sozinha. Não tem ninguém que possa fazer por você. E aí você toma coragem, pega aquele ovo e fala: eu vou fazer você para eu comer. Tenho certeza absoluta que desde o momento que você pegou aquele ovo na geladeira, quebrou, colocou na frigideira, passo a passo, ficou ali olhando para ele enquanto ele fritava, até que você tenha tirado ele da frigideira e tenha colocado no seu prato, você não pensou em outra coisa, você não se preocupou com outra coisa, a não ser que o ovo ficasse bom, que ele não estourasse, enfim. Algumas coisas, algumas preocupações com relação ao ovo, mas nada mais. Pois isso é atenção plena. O que acontece é que muitas vezes quando a gente está dirigindo até o trabalho, como está trânsito, a nossa mente voa, vai para outro lugar, vai lá para Nárnia, né? Que tal ter atenção naquilo? Prestar atenção nas coisas que normalmente você não prestaria atenção. Se você está no carro, quais são os aromas que estão no seu carro? Como é que tá o teu corpo? Você tá sentindo frio, tá sentindo calor? Mas não fazer nada para mudar isso, sabe? Só observar, só ter atenção plena naquele momento que você tá vivendo. Existem árvores por onde você passa ou aonde você tá parado no trânsito. O dia tá quente, tá frio, tá nublado, chuvoso, mais ou menos. Tem gente no carro do lado? Uma pessoa, mais de uma pessoa? Sabe, ter essa atenção aos pequenos detalhes vão trazendo a facilidade de atenção e foco em você mesmo. Parece que é contraditório. Conforme eu coloco foco para fora, eu vou ter foco para dentro? Sim, porque você passa a treinar essa sua habilidade de ter foco. Então, quando você precisar ter um foco mais direcionado, você vai perceber que vai ficar mais fácil. Se você não medita, por exemplo, e gostaria de meditar, porque todo mundo fala tanta coisa boa, mas eu não consigo meditar, tá aí uma maneira de você começar a fazer de repente a sua meditação. Então, se você quer algumas dicas sobre isso, senta numa postura confortável, não precisa ser em lótus, não precisa ser no chão, pode ser num sofá, por exemplo, desde que você não fique todo troncho, né? De uma maneira boa, confortável. Fecha seus olhos e começa, por exemplo, prestando atenção na sua respiração. Não força, não faça ela longa, nem curta, nem nada. Só perceba como é a sua respiração. As duas narinas entram e saem no ar da mesma maneira ou uma está mais obstruída do que a outra? Perceba de repente a temperatura do ar. Se quando ele entra é a mesma temperatura de quando ele sai. Tente perceber uma pequenina pausa quando você inspira antes de expirar. E o inverso também é verdadeiro. E aí você pode começar a expandir essa sua percepção. Começa fazendo isso da atenção na sua respiração por uns 3 a 5 minutos por dia. Quando você consegue fazer isso de uma maneira mais tranquila, começa a aumentar o seu campo de percepção. Aí começa a perceber, por exemplo, o seu corpo. Você tá com frio? Tá com calor? Tem alguma parte do seu corpo que tá começando a formigar? Ou doer? Ou tá estranho? Percebe essa estranheza, coloca foco ali, atenção plena ali. Será que você consegue mudar aquela condição sem se mexer? Por exemplo, a minha perna está começando a formigar. Será que eu consigo mandar um comando para ela do tipo pare de formigar? Ou não, eu tenho que estender a perna? Percebe que são comandos e são questões relacionadas a você, única e exclusivamente você. Perceba aromas à sua volta. Perceba claridade, se existe luminosidade ou não. Perceba de repente a textura do lugar onde você está sentado. Ou aonde estão as suas mãos. Se a sua mão está sobre a sua perna, qual é a textura, qual é a temperatura. E assim sucessivamente.
Fazendo isso com uma certa frequência, você vai perceber que o seu foco tende a aumentar, a sua concentração tende a aumentar e a sua sensibilidade e percepção às coisas que estão à sua volta também. Se você de repente resolver fazer esse exercício, depois conta pra mim, eu vou adorar saber que eu consegui contribuir pra você. E aí fica a pílula para pensar de hoje. E a gente se vê na próxima. Até mais!